tinha ninguém lá. Ele disse: a visão que eu tive aqui. Aleluia. E aí eles foram para a fazenda dos Tomás. Aqui tem descendente. E ali começou o trabalho. E esse trabalho se expandiu. Uma região muito grande, as fazendas. E esse irmão, eu sei só o nome dele, irmão Lúcio. Depois, não sei quando que ele veio, não sei como que ele veio, não sei quando que ele foi embora, mas o certo é que aqui começou uma igreja chamada Igreja de Cristo, porque o missionário Jefferson, segundo a informação, ele tinha um compromisso com o trabalho, abriu trabalho no Brasil por um determinado tempo, e venceu esse tempo. Ele reuniu os pastores, informação que eu tive, e disse: olha, se vocês quiserem continuar como Igreja de Cristo, vocês continuam. Se vocês quiserem passar para outra igreja, vocês passam. O certo é que a igreja então começou desse estilo, por uma visão de Deus, por um homem que saiu de Porecatu e veio para cá para começar o trabalho. E a igreja cresceu, apesar daquela época muito difícil, menos gente, dificuldade de locomoção. O irmão Joaquim Tomás, avô do irmão Clóvis, ele, seguindo informação, que ele já foi a pé daqui, lá nas fazendas correntes, visitar os irmãos, que ele tomou conta do trabalho aqui, quando o pastor Zezinho foi para Aparecida Taboada, abriu o trabalho lá. Era muito difícil. Quando eu vim para cá, não tinha ônibus daqui para o Itajá, só tinha ônibus do Itajá para Jataí. Então você tinha que se arriscar, ir para o Itajá, ir lá, tomar o ônibus, depois na volta você tinha que chegar no Itajá e orar a Deus para que você achasse um jipe, alguém com um jipe trouxesse a gente para cá, que era difícil. Então o trabalho se desenvolveu através do irmão Lúcio, depois através de outros irmãos, irmão José Amaro, que era tio do irmão Manuel Borges. Ele se converteu e ele tinha uma irmã dele que tinha fazenda, foi lá evangelizar. Então o trabalho ali desenvolveu muito bem. Nós tínhamos ali uma grande congregação e se estendeu pela região chamada Baixadinho. A criança morou naquela região quando era criança, e eu visitei muitas vezes. Mas a igreja iniciou desse tamanho. Depois, não sei como, quando esse irmão Lúcio foi embora, e certamente ele foi embora voltando para a sua cidade, Porecatu, e a igreja, certamente essa Igreja de Cristo tinha uma igreja lá nesse lugar. E aí veio então o pastor José Barbosa e o pastor irmão Gregório Coutinho. Eles vieram para Cacilândia e começaram dando prosseguimento no trabalho. Era a Igreja de Cristo. E então, quando o missionário foi embora, a igreja aqui se uniu com a Assembleia de Deus, aqui é uma sede lá em Jales. Pastor naquela época, pastor Florentino, se uniu com a Assembleia de Deus e o trabalho continuou. Segundo um folheto que há poucos dias o pastor da Assembleia de Deus distribuiu, junto com uma Bíblia para as pessoas, a igreja foi registrada em 1956, Igreja Assembleia de Deus. E aí o pastor José Barbosa era sergipano, e ele disse para o pastor Gregório: eu vou para o Sergipe, vou ficar 2 anos lá, vou evangelizar meus parentes lá, depois quando eu voltar eu sou o pastor da igreja. Por essa razão eu acho que ele era o pastor titular daqui. E segundo o que ele me informou, ele veio embora antes dos 2 anos, mas chegou aqui como próprio, palavra de homem. Ele foi trabalhar na roça, plantar, até que cumprisse os 2 anos.
Quando cumpriu os 2 anos, ele veio e falou com o pastor Gregório: Pastor Gregório, eu voltei, o nosso trato é esse, eu sou o pastor da igreja. E o pastor Gregório não quis entregar a igreja. Talvez o pastor Zezinho, talvez foi uma orientação do pastor presidente lá de Jales. E com isso, o pastor Zezinho, apesar de ficar quase 2 anos fora daqui, ele tinha a maior parte dos irmãos, ganhou a simpatia dos irmãos. E como o Gregório não quis entregar, ele procurou o avivamento. Eu não sei, eu tive informação agora há poucos dias que foi imprudente numa reunião que ele foi lá, eu não sei bem aonde. Se uniu com o avivamento. E aí voltou para Cacilândia. E onde é a nossa igreja ali, foi um irmão, saudoso irmão Stanislau, que havia doado para a igreja. O irmão Lau tinha uma chácara ali em frente à casa do pastor Daniel, tudo ali era tudo uma chácara dele, onde ele fez muitas rapaduras ali, outra coisa que vendia para o povo da cidade. Depois ele vendeu ali, comprou uma fazenda. E então, como o pastor Gregório não havia escriturado o terreno, o irmão Lau disse para o pastor Zezinho: pastor, vamos escriturar para o avivamento? Porque eu que doei, eu fiquei com vocês no avivamento. Eles não quiseram escriturar, aí foi e passaram a escritura do terreno, já tinha um salão para a igreja do avivamento. Houve algumas coisas negativas, muito desagradáveis, mas isso não interessa. Eles então, o pastor Zezinho tomou conta da igreja, registrou a igreja. Inclusive eu falei para o pastor Daniel que tem um irmão aí que tem o registro da igreja, e nós vamos tomar posse dele, tirar uma xerox para a gente ver exatamente, mas segundo o que o irmão falou, é mais ou menos, foi em 59 o registro da igreja Avivamento Bíblico aqui em Cacilândia. E graças a Deus que a igreja aqui cresceu. Aleluia. E quando eu vim para cá, irmãos, eu sofri algumas pressões por algumas igrejas, inclusive da Assembleia, né? Não propriamente do povo, que era um povo sim, um povo mais humilde, mas do primeiro dirigente que eu, quando eu vim para cá, eu conheci. Mas depois, graças a Deus, veio outros mais humildes, a gente foi pegando amizade, e aquela rincha que havia, graças a Deus, desapareceu. Havia uma conversa, né? Diz que obviamente tinha tomado a igreja da Assembleia, mas não é exatamente, a história foi essa. Eles queriam continuar como igreja de Cristo, mas por essa razão eles se uniram com a Assembleia. Eles queriam continuar como Assembleia, mas por essa razão ele não quis entregar a igreja, motivo de nós estarmos aqui hoje. Glória graças a Deus. Aleluia. Então a igreja, por isso que eu falei igreja, o começo da igreja aqui foi um começo maravilhoso, uma visão de Deus, uma orientação de Deus, porque vocês não sabem que naquela época a dificuldade foi muito grande de alguém sair de Borecatu, lá no centro de Paraná, para vir para cá, para começar um trabalho, sem saber como era, onde era, e veio do rumo. Mas Deus o guiou, Deus trouxe. Aleluia. E nós estamos aqui para a glória de Deus. Glória a Deus. E eu às vezes digo assim, eu dou graças a Deus porque mesmo com algumas coisas negativas que aconteceu, hoje nós temos em Cacilândia algumas igrejas grandes, como o Avivamento, a própria Assembleia de Deus é uma grande igreja, a Igreja Batista também foi mais ou menos nessa época, e não sei se foi por causa desse motivo de separação que eles veio a Igreja Batista. A Igreja Congregação Cristã do Brasil, me parece, também foi nessa época. Então hoje nós temos grandes igrejas
E todas as igrejas crescendo, abençoadas, e Deus fazendo glória a Deus, maravilhas no meio Aleluia. do seu povo. Graças a Deus. E logicamente que os pastores, tanto o pastor Gregório como o pastor Zezinho, segundo algumas informações, foram perseguidos, enfrentaram carabina, pessoa com carabina querendo matá-los, facão. O pastor Zé Barbosa, ele fazia esse trecho a cavalo, ele nunca fez a pé, segundo ele informou, lá para o Corrente. E diz que um dia, seguindo essa estrada para o Itajá, um bandido cercou ele, pegou na rede do cavalo, tirou fora do caminho, e ali os dois ficou discutindo ali, né? Diz que o bandido falava para ele: você está na minha mão, e ele dizia: eu estou na mão de Deus. Ele era quem o conheceu, ele era um serpano miudinho, mas de muita fé, muita coragem. Ele tinha hora que dava vontade de pular em cima do camarada, mas não precisou isso não. Ele disse que veio uns cavaleiros, igual soldados da guarda presidencial, viu? De que aqueles cavalos que relampeavam. Aleluia! Glória a Deus! Com aquelas armas. Meu Deus! Quando os cavaleiros passou, ele disse: eu vou acompanhar esses homens. Meu Deus, aleluia! O bandido soltou a rédea do cavalo, espantado, e ele chegou o chicote no cavalo, e chegou lá na frente, havia uma curva na estrada. Ele disse: eu vou alcançar esses homens. Quando ele fez a curva, não tinha mais ninguém. Meu Deus! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Eram os anjos do Senhor, Meu Deus, que guardou o servo do Senhor. Aleluia! Aleluia. Não só ele, dessa vez, mas lá naquela região do Corrente também tinha algumas pessoas que famílias se converteram e não gostaram, e às vezes cercavam o pastor e queriam matá-lo, mas Deus sempre os livrou. glória a Deus! E graças a Deus, com dificuldade, mas com muita graça de Deus, muita bênção. E eu pude fazer parte dessa igreja como pastor. Glória a Deus! E visitar muitos dos irmãos. A gente, logo que eu vim para cá, eu comprei um Jeepinho 53, que facilitou um pouco a gente visitar os irmãos nas fazendas, também está no Corrente. Nós tivemos que consagrar um presbítero, porque ficava difícil, às vezes, um pastor sair daqui para chegar no dia da ceia. Então nós consagramos o irmão Manuel Tomás como presbítero, para que o dia que fosse favorável, desse certo, a gente ia para visitar os irmãos. Se a gente não chegasse no dia da ceia, ele celebrava a ceia com os irmãos. E eu fiquei muito feliz hoje. O pastor lá de Tarumã me informou que o irmão Pedro Juca ainda vive. Eu pude conhecer, nós visitamos ele numa fazenda, era muito longe, nem sempre ele podia congregar, e graças a Deus ainda tem um remanescente lá. Aleluia! E eu fiquei muito feliz. E graças a Deus a gente passou algumas dificuldades, lógico, mas estamos até hoje aqui. Os motivos Deus sabe, e eu sinto muito feliz de estar junto com os irmãos, participar dessa igreja, dos trabalhos da igreja do Senhor. Eu, como diz o pastor Daniel, pude dar a minha parcela, né? Muito pouca e pequena parcela, mas graças a Deus eu pude oferecer alguma coisa para a obra do Senhor e para a glória de Deus. Amém? Se houver alguma pergunta, se eu puder responder. Eu resumi bastante porque os irmãos têm mais coisa para tratar ainda hoje. Pastor, só vendo o senhor aqui contando tudo isso, e eu, como sou sempre um saudosista que prezo por aquelas coisas primárias, eu fico muito emocionado, estou muito emocionado, e eu louvo a Deus pelo avivamento, por essa coragem que o Senhor teve, tantos homens de Deus teve, para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Amém. Eu fico feliz. Eu quero tirar uma foto com o senhor. E Amém. até o pastor Daniel, queria aproveitar e pedir para o senhor, para todo mundo tirar uma foto ali,
para registrar com o pastor Orlando ali, diante do Senhor ali, nós, todos os obreiros ali,